Olá meninas, tudo bom? Hoje é 7 de outubro de 2019, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 15º dia do propósito Caminhada de Oração 5 e o tema de hoje é sonhe e invista no estilo de vida que você deseja. Vamos falar no texto de Gênesis, capítulo 37, o versículo de 1 até o 19. Nós vamos estar falando, irmãs, um pouquinho da vida de José. Bom, a maioria que acompanha a caminhada de oração sabe que eu amo segunda-feira. Então hoje, irmãs, quero desejar para vocês uma semana assim cheia de vida de Deus. Semana que faz você trazer para fora sonhos, né, que você engavetou, que você deixou no cantinho. E o Senhor quer avivar isso em nós hoje, tá bom? Então vamos ao nosso devocional do dia. Buscar a palavra de Deus, buscar conhecimento, sabedoria, discernimento e ser cheio da vida de Deus, porque o que traz vida para o homem é a palavra dele, é conhecimento vindo dele, tá bom? Então vamos lá. Não vou ler tudo, talvez, Provérbios, aliás, eu tenho essa mania, né, irmãs? Eu falo que não vou ler tudo, eu não vou ler o texto, daqui a pouco eu li o negócio todinho, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, o versículo 1 ao 19, conta-se a história de José. José, o filho de Jacó, né, com Raquel, e o primeiro filho dele, porque o segundo com Raquel foi Benjamim, e ele tinha os outros 10 filhos anteriores com outras mulheres. Bom, José, está falando aqui no versículo 2, que José tinha 17 anos, e ele cuidava dos rebanhos do seu pai. José, no versículo 3, fala que Jacó, na sua velhice, fez uma túnica colorida de mangas compridas para José. Essa túnica, quando foi colocada em José, despertou ciúme nos irmãos, né? Então está falando no versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros, odiaram-no e já não podia nem falar pacificamente. Então José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos, no versículo 5, e está falando que odiaram ele ainda mais por causa desse sonho. E ele falava assim com os irmãos, rogo-vos, ouve o meu sonho. E no sonho, irmãs, ele viu que estavam pegando feixes de lenha ali, né? E viu que o feixe dele se levantou, ficou de pé, e os outros feixes o rodeavam e inclinou perante ele. E então lhe disseram os seus irmãos, você acha que você vai reinar sobre nós e vai dominar sobre nós? É com isso, e com isso eles odiavam ele ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ele teve outro sonho e ele contou de novo aos seus irmãos. Eu sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele contou esse sonho para o pai dele, e o pai dele falou, que sonho é esse? Acaso eu e a sua mãe vamos nos inclinar perante você nessa terra? E no versículo 11 fala, seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Bom, agora eu vou aqui para o versículo 19. E dizia um ao outro, né? Os irmãos, ele começou a planejar de fazer algo contra ele, de matar ele. E dizia uns aos outros, lá vem o sonhador. Vamos meter ele numa cisterna, né? E aí, no final desse versículo 20, fala assim, vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Eu não vou contar a história toda, ler tudo, né? Mas a gente sabe o que aconteceu. Passado ali, colocaram ele numa cisterna, depois passaram uma caravana, resolveram vender ele como escravo, e ele foi parar no Egito, foi trabalhar ali na casa de Potifar, depois ele foi preso e ele ficou 13 anos na prisão. Bom, o que o Senhor quer dizer para nós neste dia, nesse comecinho de semana, né, irmãs? Nós viemos de uns dias falando sobre organização, nós viemos sobre um dia falando sobre que nós somos a coluna do palácio, daquele palácio que é a nossa vida, e ontem Deus nos deu um devocional muito especial falando sobre o carpinteiro, né? E hoje ele quer que a gente sonhe,
Nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar com o estilo de vida que a gente deseja ter. Eu não sou uma pessoa, irmã, eu não fui uma criança sonhadora. Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas as pessoas que passam dificuldade na vida, tem hora que é muito difícil você sonhar, né? Então, assim, eu não era uma criança sonhadora, mas eu tinha uma esperança de um futuro melhor. E eu comecei a aprender desde cedo, que é o que eu quero ensinar aqui para vocês, uma leve diferença de sonhadora, né, que fica ali sonhando e não faz nada, com um sonho que Deus coloca dentro de nós, que ele se torna uma visão. Então, esses sonhos que José tiveram, eram sonhos reais que Deus deu para ele, né, no seu sonho, quando ele deita e dorme, porque a Bíblia diz que Deus fala com o homem através dos sonhos. E eram sonhos que você visualiza durante o dia também. Não fica aquela coisa vaga que você sonha e você está preso naquele sonho, mas é um sonho junto com o Senhor, que aquele sonho, por fim, ele vai se tornar uma visão. E esse sonho, ele vai te motivar a caminhar, e vai te motivar e vai te levar ao seu destino, porque todos nós fomos criados com propósito e destino. Então, esse dia eu quero incentivar vocês a sonhar. Mas é aquele sonho que eu estou falando, é sonhar com visão. Você vai ter que ter a visão, você vai ter que criar na sua mente. Eu quero que você use o poder que Deus nos deu, que está na nossa mente, no nosso subconsciente. Nós, às vezes, irmãs, nos apegamos, às vezes, só à fé, né? Eu quero crer, mas a fé, ela está ligada à visão também. Ela está ligada àquilo que você visualiza, àquilo que você crê. Né? Então, nós temos que juntar esse poder do crer com o que a gente vê dentro de nós. E José era esse menino que é um exemplo na Bíblia que falou de sonhos, a gente lembra de José, né? Então, comece a sonhar. Como é que você quer ser? Qual é a mulher que você quer ser? Teve uma época da minha vida que eu sonhava, eu quero ter um estilo, executiva, né? Quando eu era criança, a minha profissão dos sonhos era secretária. Então eu falava, Senhor, eu quero tanto usar roupa social, calça social, sapato de bico fino. Gente, isso uma criança, assim, 10, 12 anos, com a vida super difícil, que não tinha mal um chinelo, né? Se não fosse alguém dar pra gente um chinelo, a gente não teria. E eu sonhava, né? Sonhava, assim, nessa visualização. Tá entendendo o que eu tô dizendo, irmãs? Eu sou uma pessoa mais racional, mas eu tinha essas visualizações na minha mente. Então, chegou um tempo que eu falei, Senhor, um dia o Senhor faz isso para mim, o Senhor me dá esse estilo. E Deus me deu, né? Chegou um tempo que Ele me deu e foi maravilhoso, que Ele me deu aquelas roupas que eu tanto sonhava, compradas, novinha, do jeitinho que eu sonhava, terninho de várias cores, calça social. Então, Deus realiza sonhos. É um sonho simples, mas você tem que começar a praticar do simples até chegar lá no grande, né, irmãs? Não adianta a gente querer só sonhar que vai chegar lá no topo se a gente não treinou o nosso subconsciente, a gente não treinou de sonhar desde a base. Então, eu quero que você sonhe hoje. Qual é o tipo de mulher que você quer ser? Qual é o estilo que você quer ter? Mas eu não tenho condição, irmã, não adianta nem sonhar com isso. Mas Deus ainda realiza sonhos. Essa é a canção que eu vou deixar hoje para nós. Deus ainda realiza sonhos. Ouça essa canção, deixe isso entrar no seu espírito, deixe inundar a sua vida de fé, de esperança, de que Deus pode transformar a sua vida. Quando eu era criança, eu sonhava que quando eu crescesse, eu queria morar muito longe, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas antigamente parece que tinha esse negócio. A pessoa só era bem sucedida quando ela ia para fora, né? Só era bem sucedida se ela fosse para São Paulo. Então, na minha cabeça, eu ia crescer, eu ia virar uma executiva, eu ia para São Paulo, o mais longe que eu imaginaria, né? E eu ia morar lá e eu ia ser bem sucedida. E Deus fez infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero ler esse versículo, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que
tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, irmãs, aquele sonho que você quer ser, né? Como você quer ser? Como mulher? Não, eu quero ser uma mulher inteligente, eu quero ser uma mulher ágil, eu quero ser uma mulher prudente, eu quero ser uma mulher dinâmica, eu quero ser uma mulher culta, eu quero ser... Você vai criar essa mulher. Eu quero ser uma mulher alegre, eu quero ser uma mulher de coragem, eu quero ser uma mulher destemida, eu quero ser uma mulher que eu sei manejar a situação, que eu não fraquejo, que eu não começo a chorar na hora que não é para chorar, sabe assim, essas coisinhas, começa a sonhar. Como é que você quer ser como mãe? Né? Antes de eu ter filho, eu levei muitos anos para ter filho, levei 10 anos para ter filho. Quando minha filha nasceu, eu fiz 10 anos de casado, porque eu quis esperar, mas eu sonhava como eu queria ser mãe. Não, eu quero ser uma mãe assim, eu quero ser uma mãe que cuida dessa área e tudo. Então sonhe, defina como você quer ser, né? Talvez quando a gente fala sonho, parece que fica meio vago, fica parecendo aquelas princesas no mundo da lua, né? Mas não é isso, defina como você quer ser. Como você quer ser como dona de casa, né? Como é a casa que você quer ter? Qual é o estilo que você gosta de casa? Hoje em dia, você digita na internet, você consegue ver que tem vários estilos de casa, né? Tem contemporâneo, tem moderno, tem shabby chic, defina o seu estilo, o que você gosta, né? Talvez você nem sabe qual é o seu estilo, talvez você gosta de coisas mais rústicas, mais antigas. Procure na internet, visualize, fala, então descobri que esse é o meu estilo e tal. Então, qual que é o tema de hoje? Sonhe e invista no seu estilo. Então, sonhe como você quer ser como esposa. Então, pare um pouquinho para pensar, sabe? Quando você estiver lavando as vasilhas, quando você estiver fazendo alguma coisa, libera o seu subconsciente para pensar, porque em Efésios disse que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder para realizar essas coisas que pedimos ou pensamos está aonde, irmãs? Conforme o seu poder que opera em nós. Então está em nós esse poder, que é o poder de Deus que está em nós. Mas nós precisamos ativá-lo e colocá-lo para fora. Sabe? Existe como se fosse uma caixinha, uma dinamite espiritual dentro de você, que você precisa ativar ela. Ei, tá na hora de você ser ativada para conquistar um sonho, sabe assim? Então você define, eu quero ser uma dona de casa assim, eu quero ser uma dona de casa excelente, dinâmica, né, diligente. Aí você levanta aquele pininho da dinamite que está dentro de você, que é um poder de Deus, e aquilo vai ativar, e Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa, pede, conforme o poder dele que está em você, né? Então, o que nós estamos fazendo nesses 70 dias? Buscando o poder de Deus. E esse poder vai sendo armazenado, né? Essa fé, essa esperança, esse ânimo de vida, isso é poder de Deus. Você não consegue realizar um sonho desanimada, arrastando, né? Então, até para realizar um sonho tem que ter ânimo, tem que ter vida, tem que ter vigor. Então, sonhe. Deixe o poder do seu subconsciente fluir através dos seus pensamentos. Então, eu fui aprendendo ao longo da minha vida que aquilo era o verdadeiramente sonhar, sabe? Era deixar os seus pensamentos fluírem junto com o Espírito Santo. Foi o que José viveu. Então, José sabia. Olha, gente, eu não sei se vocês acreditam, né? José falando. Eu não sei se vocês acreditam, se vocês não acreditam. Eu estou sentindo que eu vou ser grande. E sinto muito, né? Eu vi 11 feixes se dobrando de mim. Eu vi 11 estrelas se prostrando diante de mim. Tá tudo indicando que é vocês, pessoal. Agora eu não tenho culpa disso, né? Quem é que me ergueu, me ergueu. Então eu creio que José, ele tinha 17 anos, não esqueça isso, tá? Porque no final a gente vai falar da idade dele. E o pai dele deu uma túnica para ele. O seu pai celestial, ele já colocou em você uma túnica. Ele fez uma túnica especial para você. Uma túnica que é o seu estilo, né? Aqui tá fala-se na palavra que era uma túnica colorida. Deus já fez uma túnica que é o seu estilo. Não seja, irmã, não queira viver a vida do outro, não queira viver o estilo do outro, não queira ter a casa no estilo do outro. Vocês já perceberam que nesses últimos dias tudo é igual? As mulheres estão tudo com a sobrancelha igual, as mulheres estão tudo com o cabelo igual, estão tudo com a boca igual, estão tudo com tudo igual.
Até as casas estão ficando iguais. Até as casas agora é o estilo clean, né? Quem gosta do estilo clean fica à vontade, mas não entra naquilo que não é para você. Porque se você fizer isso, irmãs, você vai tirar a essência do que Deus colocou em você, né? Então vamos ser quem Deus quer que a gente seja. Você é livre para fazer, para experimentar? Mas crie o seu estilo, porque quando nós vivemos o que Deus quer para a gente, quando nós sonhamos e caminhamos no que Deus quer para a gente, no nosso estilo, no nosso jeito, você vai fluir e vai chegar onde Deus quer, né? E tudo na nossa vida, irmãs, ele vai nos levando, ele vai nos ensinando, vai nos treinando para chegar lá no nosso destino. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho mais na túnica. Então, existe uma túnica que Deus fez para você e ela é só sua. Ninguém pode vestir a sua túnica. Ninguém pode ser o que você foi chamada para ser. Ninguém vai ser uma mãe como você foi chamada para ser. Né? Quando a gente senta e vai contar a história das nossas mães, é uma diferente da outra. E é assim, Deus trabalha na diversificação. Deus é um Deus de diferenças também. Olha o tanto de raça, olha o tanto de cores, olha o tanto de pessoas. Deus ama isso. Então, não vamos nos igualar a todo mundo, né? Então, o que aconteceu com José? José foi mordomo, ele foi líder na prisão, mas mesmo em tempos difíceis, ele ainda continuava a sonhar. Ele continuava tendo aquela visualização de que ele seria grande, porque foi Deus que colocou dentro dele. Sabe, irmãs, não tenha medo de sonhar. Eu quero ler aqui Provérbios, capítulo 23, do versículo 7. Porque como você imagina na sua alma, assim você é. Lembra quando Moisés mandou os espias espiar a terra, quando eles voltaram, eles falaram, olha, a terra é maravilhosa, mas nós somos como gafanhotos. Porque eles são muito grandes. Então, eles se viam como gafanhoto. E quando você se vê como gafanhoto, você não vai vencer nada mesmo. Não vai vencer gigantes, não vai conquistar a terra, não vai fazer nada. Então, assim, começa a parar para pensar como que você se vê. Eu me vejo uma pobrezinha, eu me vejo uma gordinha, eu me vejo sem estilo, eu me vejo sem graça. Não, muda essa concepção. Todos os dias, quando você acordar, você começa a falar com o Senhor, Senhor, como o Senhor me vê? Como você me vê? Eu quero me ver como Jesus me vê. Porque José era um menino de 17 anos e Deus mostrou para ele, eu te vejo grande, eu te vejo governando, até mesmo sobre os seus. Né? Até mesmo seu pai e a sua mãe vai se inclinar diante de você. Não para engrandecer José, irmãs, porque o nosso sonho, ele nos honra sim. Mas o nosso sonho tem que estar alinhado com o Senhor, porque os nossos sonhos cumprem propósitos de Deus. Então, se Deus me trouxe até aqui, se Deus me deu algo infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, estou falando da minha vida pessoal agora, é porque tem um propósito. Tem um propósito de tocar a vida, tem um propósito de abençoar a vida, tem um propósito de levar o nome do Senhor, né? Então, assim, alinhe os seus sonhos com a vontade do Senhor. Quebra aqueles sonhos que você quer ser grande, você quer ser alguém para mostrar para alguém, para provar que você é alguém. Isso aí não é sonho. Isso aí é um martírio que você vai ficar correndo a vida inteira atrás com uma insaciação dentro de você. Sonhe os sonhos de Deus, né? E José, ele reinou, está no capítulo 41 de Gênesis, 41, deixa eu falar aqui do 38 ao 46, que foi o que eu falei, né? Contou aqui que ele fez, aconteceu tudo que ele tinha acontecido com ele foi mordomo, ele foi ali líder na prisão, ele ficou preso 13 anos. Depois que ele saiu da prisão, depois desses 13 anos, que ele interpretou um sonho de Faraó, Faraó colocou ele, né, acima, ele falou assim, no versículo 40, administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente o meu trono será maior que o seu. E eis que hoje eu te faço autoridade sobre a terra do Egito. E aí Faraó veste nele uma roupa de linho fino, põe no pescoço dele um colar e um anel de ouro. Novamente a roupa dele aqui, aí realmente veste a roupa que foi predestinada para ele vestir, mas que Deus já tinha colocado lá no comecinho, quando ele era um menino,
aquela roupa aquela roupa que representava o destino dele, o propósito dele. Mas eu quero ler aqui no capítulo 46, quando ele toma posse ali daquele reinado, aquela coroação ali, né? Fala assim, versículo 46 do capítulo 41. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou em toda a terra. Então, depois de 13 anos, Deus leva José a realizar aquele sonho. Eu quero ler aqui, tem que achar onde está, irmãs. Qual é a idade que José faleceu? Aqui, achei. A morte de José, capítulo de Gênesis 50, versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Eu quero que vocês façam essa conta. Ele entendeu o chamado dele com 17, mas ele não sabia do que se tratava, ele ainda era um jovem, ele ainda era imaturo, ele ainda contava os seus sonhos para quem não devia, né? Ele ainda abria a boca para quem não devia, que foi o que ele fez com os irmãos dele. Ele foi preso injustamente, ele passou tribulações, e aí você imagina um menino que fala, como é que é isso, Senhor? O Senhor me deu um sonho de que a minha família ia estar comigo, eu ia ser grande, eu agora estou longe da minha família, muito, muito longe de distância, e eu estou preso, eu acho que nunca mais vou ver a minha família. E ele deve ter ficado ali frustrado, e foram 13 anos de luta, de tribulação, né, de trabalho pesado, mas ele viveu 110 anos. Então você tira dos 110, irmãs, você tira aqui 30, né? E aí a Bíblia fala que ele viveu 80 anos de glória. 80 anos foi ele sendo governador no Egito. 80 anos foi ele vivendo o sonho dele. Então eu quero deixar algo para vocês. O tempo de glória é muito maior e infinitamente melhor do que o tempo da tribulação. Eu passei momentos tão difíceis na minha vida quando adolescente, quando criança, mas hoje já passaram-se tanto tempo que os tempos de abundância, de bênção é muito melhor. Então, nesse tempo que você está em dificuldade, Deus apenas está alinhando o seu sonho. Deus está te treinando, Deus está te capacitando, né? Depois, eu não li a história, mas depois se vocês quiserem ler, aí acontece o sonho dele. Chega o dia do cumprimento total, né? Agora ele já é o governador, mas chega o dia dele estar diante dos irmãos dele, onde todos têm que se prostrar diante dele e nem percebiam que era ele, porque ele estava completamente transformado. Já não era mais um menino, né? Porque às vezes nós não realizamos nossos sonhos porque nós agimos como menino. Mas ele já era um homem formado, um homem que tinha cabeça, um homem que tinha experiência com Deus, um homem que tinha fidelidade. Sabe? Ele foi carregando, foi agregando qualidades, bagagem. Então você precisa alinhar o seu sonho com o sonho de Deus. Pai, qual é o teu propósito para mim? Qual é o teu propósito de eu ser uma excelente dona de casa? Qual é o propósito de eu ser uma boa mãe? Eu vou estar gerando um filho para a tua glória? Eu vou estar contribuindo com o Senhor? Seu sonho, seu estilo de vida, ele tem um propósito muito maior do que você imagina. Irmãs, até o nosso estilo, até o nosso jeito, ele tem um propósito. Você vê aqui que José, ele teve que mudar as vestimentas dele para cumprir aquele propósito. Então, às vezes, eu quero dizer algo aqui, antes de terminar, não tenha medo de sonhar. O inimigo, irmãs, ele às vezes coloca medo na nossa cabeça e a gente se sabota. Você sabia? Você sabia que às vezes tem uma pessoa que está acima do peso e ela sonha em emagrecer, mas ela se sabota. Ela tem medo de deixar os outros que caminhavam com ela. Se José tivesse medo e tivesse pensado, não, eu não quero ser maior do que os meus irmãos. Meus irmãos são mais velhos que eu, né? Meus irmãos têm outros mais fortes, têm outros mais inteligentes. Eu não posso. Aí o medo ia calar a voz do sonho dele, ia calar a voz do propósito de Deus na vida dele. Eu já vivi isso, eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Eu tinha essa sensação, eu passei muita dificuldade na vida, eu não posso ser grande, eu não posso ser chique, eu não posso ser elegante, eu não posso ser bonita. E eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que Deus vai falar isso com algumas de vocês. Sabe, talvez você
A vida inteira foi cheinha e junto com sua amiga, sua melhor amiga, e hoje você quer ser transformada, né? Não estou dizendo que precisa emagrecer, irmã. Nem todo mundo precisa emagrecer. Emagrece quem quer, quem sente no coração, quem tem necessidade. Só um exemplo que eu estou dando. Mas de repente você pensa assim, mas e se eu emagrecer e a minha amiga ficar? O que ela vai pensar? E aí você faz dieta e você não consegue, porque dentro de você está se sabotando. E tudo tem que estar alinhado para a gente realizar o sonho, sabe? Então, tem hora que a gente se prende ao outro. Cada um tem um propósito, irmão. Os irmãos de José foram grandes também. Eles são as tribos de Israel. Cada um ali tem o nome da tribo de Israel. Né? Levi veio os levitas. Cada um tem o seu propósito. E a gente não pode ter inveja do propósito do outro e a gente não pode se sabotar. Eu me lembro da primeira correntinha de ouro que eu ganhei, que eu me senti constrangida de usar. Sério mesmo. Eu tinha uma amiga que a gente passou dificuldade junto, bem parecida, e eu pensava, gente, mas se eu usar essa correntinha e a minha amiga ver, ela vai achar que agora eu tô metida. Ela vai falar, ixi, agora nós não somos mais, né, não estamos mais as duas no mesmo barco. E aí, logo depois, ela também ganhou uma correntinha e nós ficamos kids, né? Ficamos juntas. Mas assim, sabe coisas pequenas que Satanás vai nos engolindo, irmãs? Vai nos engolindo? Então, assim, vê dentro de você, traz para fora os seus sonhos, mas visualize os seus sonhos, mas veja também quais são os medos que têm sido colocados dentro de você para realizar aquele sonho. Não tenha medo de ser bonita, de ser bem cuidada, de ser uma mãe exemplar, porque tem hora que o inimigo pode até dizer, não, você não vai conseguir ser tudo o que você deseja. Aí está sendo demais. E nós temos que aprender, irmãs, que eu li uma frase no livro esse ano, não sei se eu já comentei desse livro nos outros devocionais, eu acho que sim. O livro chama Um Retorno ao Amor, da Mariana Williamson. E ela dizia assim, quando você brilha, você dá permissão para outras brilharem. Ninguém tira o lugar de ninguém. Eu acho que eu já falei isso num devocional. Uma estrela, por ela brilhar, ela não ofusca a outra. Cada um brilha no seu lugar. Então, toma essa palavra hoje, irmãs, nessa segunda-feira. Você é livre. Você é livre. Você é livre para ter uma casa bonita. Você é livre para ter uma casa simples, se você gosta simples. Você é livre. Talvez você tenha muita condição, mas você gosta de algo mais simples. Você é livre, você não tem que acompanhar a multidão. Você é livre, tá bom? Livre para viver aquilo que Deus tem para você. Bom, para a síntese do dia volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. No processo que você estiver passando, visualize o futuro. Não pensa assim, não, o processo está tão difícil que eu não tenho cabeça para imaginar. Imagine você sendo boa mãe, sendo boa esposa, tendo uma casa organizada, tendo um estilo bacana, transformando a sua vida. Deus está te preparando, mas Ele precisa e conta com você. Ele precisa da sua participação. E você começa a investir nos seus sonhos pouco a pouco, todo dia um pouquinho. Eu quero ser culta, eu quero ser inteligente, eu quero saber a palavra. Então vai ler a palavra, vai ler livros, vai caminhar com gente que, sabe, Deus colocou alguém no seu caminho que é interessante, né? Não estou dizendo para a gente caminhar com pessoas por interesse, mas às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho que é interessante, que está cheio de novidade e a gente se trava, não tem interesse. Deus está colocando uma fonte diante de você, beba daquelas águas. Né? Às vezes Deus coloca uma mãe, uma mulher que parece uma boa mãe, aprenda com ela, faça perguntas e vai cavando seus poços, irmãs, que nós vamos chegar lá como José, tá bom? Um beijo, tenha uma semana de vitória, vamos firmes no suco verde. Nós já estamos entrando aí nós acabamos a segunda semana, estamos entrando na terceira semana. Um beijo, fiquem com Deus.